Paz, povo querido, tudo bem? Vamos iniciar mais um CRI, por isso falei, né? Nessa manhã eu queria agradecer todos vocês, né, que estão aqui comigo, né, me acompanhando, crescendo, compartilhando. É muito especial ouvir o feedback das pessoas, né, que realmente têm entendido o propósito, né, têm compartilhado com outras pessoas. Eu agradeço cada um de vocês, né, por esse carinho, né. Então, vamos iniciar mais um vídeo. Eu vou começar com o Salmo 34, né? Continuando os versículos ali. Esse é um dos versículos mais especiais para mim do Salmo 34, que é o versículo 9, né? Não, é o 8, perdão. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Isso para mim é muito especial e muito tremendo, porque realmente tu ter confiança no Senhor, tu provar e ver que o Senhor é bom, não é algo fácil, né? Não é algo que muitas pessoas estão dispostas a viver. A gente conhece muitos cristãos, ou parentes, familiares e amigos, que têm o hábito de falar que eu não estou preparado, né? Ainda não quero esse compromisso todo, né? Mas não sabem o que estão perdendo, porque nós que estamos na caminhada cristã sabemos o quanto sofremos, né? Eu perdi um filho de 15 anos, né? E nada recupera essa lacuna que tem dentro de mim. Mas e tive 2 abortos com o meu esposo agora em 6 meses apenas, né? 7 meses de casado que a gente fez. Então, não tem, né, como tu justificar e tu entender essas coisas. E nem precisamos que o pai, se justo não se justifica, que dirá o pai sobre a vida de um filho, né? Mas a gente tem essa convicção no nosso pai que é perfeito, né? Ainda que os nossos naturais sejam falhos, que ele sabe o melhor para nós. Então, debaixo dessa confiança, nós provamos e vemos como o Senhor é bom. Né, foi melhor para mim a perda do meu filho? Não, jamais, nunca. Eu faria qualquer coisa, né, para ele estar aqui comigo, né? Estava disposta a abandonar trabalho e qualquer outro projeto que eu tivesse para cuidar do meu filho para o resto da vida dele, né? Se ele tivesse, né, tivesse a oportunidade de vir para casa e passar por toda a reabilitação que passa uma pessoa que fica mais de 40 dias numa UTI. Mas não, mas foi o melhor para o meu filho, né? Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Cada pessoa que a gente perde, cada pessoa que se afasta de nós, que acontece algo, foi o melhor específico para cada pessoa, né? Então, ainda que eu sofra a perda, né? Mas o pro meu filho foi o melhor. É isso que me consola, que me conforta, né? Além do Espírito Santo, que é o nosso eterno consolador, né? E a firmeza na palavra do Senhor, que a gente prova e vê em toda circunstância quanto o Senhor é bom. Então, você consegue ver as coisas numa perspectiva diferente, porque você tem duas opções diante de tudo que você passa todos os dias: remoer, reclamar, ser amargo e murmurar, ou ser grato, ainda que não entenda, ainda que não saiba o porquê, mas tendo fixo na sua mente, convicto na sua mente que o Senhor é bom. Eu provo e vejo em toda circunstância que Ele é bom. Ele diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o meu bem, ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba o porquê estou passando. Tudo coopera para o meu bem. Há algo que eu preciso aprender, algo que precisa ser desenvolvido em mim, não só por mim, mas pelas pessoas que eu vou conhecer, as pessoas que ele vai confiar em mim para cuidar. Então, não é sobre você, é sobre ele, e sobre o seu reino, sobre o seu propósito. Então, debaixo dessa convicção na sua palavra, em confiança dele, que a gente tem provado e visto o quanto ele é bom, é que a gente consegue permanecer nos seus caminhos todos os dias. Então, se você é uma das pessoas que procrastina o compromisso de ser filho maduro, que cuida dos negócios do pai, então você seja encorajado, sabe? Realmente que o Senhor gere um desconforto, um incômodo santo no seu coração, na sua alma, por um anseio de algo maior que você não vai mais conseguir controlar, que em nome de Jesus vai te tirar desse ambiente e vai te motivar a mergulhar, a ser uma pessoa responsável, tomar para si a responsabilidade da sua vida hoje, independente do que fizeram. Você, por exemplo, que muitas vezes foi abandonado, não tem um pai, não tem uma mãe, foi criado por outras pessoas, pense só, os seus pais naturais podem ter te abandonado, podem ter rejeitado a tua existência, mas Deus foi tão bom com você desde o início, ainda que você não conhecesse, como conhece hoje, que Ele levantou pessoas para cuidar de você. Então, ou seja, você não tem motivo para permanecer preso nesse abandono, porque em todas as coisas Ele proveu para você até aqui. Ou seja, largue de mão, em nome de Jesus, essas amarras do vitimismo, do abandono, da rejeição. Entenda que você é um filho, que ele elegeu você antes da fundação do mundo, que ele sonhou e projetou você no ventre da sua mãe. Ou seja, eles podem, né, ter te abandonado, mas eles, pelo menos, tiveram você, geraram você, não abortaram como muitos fazem. Você está aqui. Ainda que a sua existência depois eles possam ter te abandonado, não ter valorizado e não ter criado você como você imagina ser o certo, mas você está aqui, você foi alcançado pelo Senhor. Se você não conhece Cristo, eu lhe digo, Cristo tem propósito na sua vida, Cristo sonhou com você, ele veio e morreu para você fazer parte da família dele, para você ter uma herança eterna, muito mais do que você pensa ou imagina que você não tem aqui, você terá na eternidade. Então nem se apegue às coisas daqui, porque quanto mais desapegado você é das coisas daqui, mais ele confia nas tuas mãos. Ele só não vai lhe dar aquilo que tirará da presença dele se você for apegado às coisas daqui, porque os bens, as riquezas e o dinheiro são comparados a um Senhor, e nós seguimos apenas a um Senhor, a nosso Deus e Pai. Amém?
Então, não importa as circunstâncias que você foi gerado, as circunstâncias difíceis que você passou de perda, abandono, rejeição, traição, frustração e decepção até aqui, se perdoe, abandone o vitimismo, abandone essa sensação de abandono e rejeição e aceite, em nome de Jesus, a paternidade de quem sempre foi teu pai e está ansiando para que você comece a ter uma mentalidade de filho, abandone a escravidão e a servidão como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, que estava ali apenas servindo, não entendia, não tinha mentalidade de filho. Então, para você desfrutar em vida de tudo aquilo que o teu pai tem para ti, independente das circunstâncias que tiveram até aqui. Se você conhece a história de José, sabe que todos aqueles que foram usados na sua vida para lhe fazer mal, e inclusive foi sua própria família, cooperaram para um bem maior dele e de toda uma nação. Porque se não fosse a postura de José ser fiel ao Senhor em todo o tempo, provando e vendo o quanto o Senhor foi bom com ele, apesar dos seus caminhos tortuosos, ele não teria salvado nações, né? Porque a sua sensibilidade ao Espírito Santo para interpretar o sonho do rei e também para ser sábio na administração daqueles tempos de fartura para salvá-los no tempo de escassez, dependeu do posicionamento dele, da vista dele como filho, da confiança plena nele no Senhor. Então, seja atento a esses detalhes, amém? Isso com certeza vai transformar a sua vida e será com certeza algo grandioso que o Senhor tem para você. Nós podemos provar e ver em todo o tempo o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor é maravilhoso. Estamos na palavra de 1 Reis 13 e eu achei muito, muito impactante. Então, eu vou compartilhar com vocês essa palavra que fala daquele profeta, porque nessa fase de 1 Reis ali, já aconteceu a divisão de Israel, né, com Judá. Então, 10 tribos, né, se separaram e criaram para si, né, outros bezerros novamente, cometendo o mesmo erro de Arão ali, né, com eles, para que eles não voltassem a Judá, porque Judá e Jerusalém era onde estava o templo do Senhor, né? Então Jeroboão, preocupado com que se eles voltassem para lá para adorar, eles quisessem voltar a servir Roboão e se unir novamente com Judá, ele criou para si bezerros de ouro para que as pessoas adorassem ali e colocou sacerdotes qualquer ali que apenas para cultuar esses bezerros e continuar fazendo sacrifícios para essas 10 tribos que se separaram. E Deus inquietou um profeta de Judá, que era onde estava a casa do Senhor, né, onde existiam ainda os profetas eleitos pelo Senhor, para vir falar com Jeroboão, né, sobre esses altares e esses bezerros, né. Então ele fala para eles que vou ler ali o 1 Reis 13. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens que se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse o homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Então ali Deus levantou um profeta dele para falar com Jeroboão sobre o altar. Aconteceu o que ele falou ali, o primeiro sinal, e o rei se levantou contra o profeta, né? Mas na hora que ele foi se levantar com a sua mão contra o profeta, a mão dele secou.
Por quê? Porque hoje nós pensamos que quando nós nos levantarmos sobre a autoridade que o Senhor colocou sobre a nossa vida, sobre uma palavra em convicção daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, nós nos apegamos no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar, no que pode provocar nas pessoas, na rejeição que eu posso sofrer, mas ali o Senhor deu um bom exemplo de dizer assim, ó, não importa, se eu lhe mandei falar, vai e fala, o sinal vai acontecer, aquelas pessoas que se levantarem contra serão secas, terão o fruto do seu trabalho em sequidão, sabe? Serão infrutíferas, por quê? Porque contra a palavra do Senhor ninguém pode se levantar, entende? Então, quando a gente está julgando algo que a pessoa fala, devemos julgar o que a pessoa está falando, né? Mediante a palavra, se vem da parte do Senhor ou não, porque se está na palavra, veio da parte do Senhor, não veio dela, né? Então, muitas pessoas ficam preocupadas com o que estão pensando sobre si e negligenciam o chamado, a palavra, aquilo que o Senhor tem confiado ao seu coração, ainda que Ele queira usá-la. Então, não se importe com o que os outros vão falar, se você vai sofrer rejeição ou não. Quem está no espírito vai entender, porque os espirituais entendem do que é do espírito e os carnais e os naturais não, e tá tudo bem. Mas a semente você tem que lançar, a palavra você tem que falar sem medo, amém? E ele ganhou uma recompensa quando orou ao Senhor, porque ele ainda foi misericordioso de orar ao Senhor sobre aquela mão que se levantou contra ele para o Senhor curar. E ele orou, porque é assim que é, a gente tem que exercer misericórdia até contra aqueles que se levantam contra nós quando temos oportunidade, né? Porque Deus sempre nos revela, se você pede discernimento no espírito de pessoas e ambientes, o Espírito Santo sempre te revela aquelas pessoas que estão se levantando contra você, que estão agindo de uma forma na sua frente e outra por trás. É nítido de ver. Então mas ele te mostra não para você criar ranço daquela pessoa, uma resistência com ela, mas para você orar por ela, né, para justamente quebrantar o coração dela, para ser um modelo de diferença para ela, porque muitas pessoas do seu lado estão precisando de referenciais de homens e mulheres segundo o coração de Deus, convictos na palavra, firmes no propósito, entende? Que andem em santidade, que se vistam conforme o olhar do Senhor, o olhar do Espírito Santo. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo que nós praticamos e pelo que nós provocamos nas pessoas, e às vezes elas não tiveram esse referencial, entende? Então, seja motivado a estar do lado dessas pessoas difíceis para ser um referencial para ela, porque uma hora elas vão ver que realmente o quão bom é e o quão diferente é o que provoca no ambiente a presença de pessoas que se vestem, que se portam e que falam de acordo com aquilo que está no coração do Pai, amém? Então, o rei chamou ele, né, que exerceu misericórdia esse profeta para agradá-lo, para recompensá-lo, para dar presentes para ele, que é o natural. Quando você leva uma palavra para alguém que impacta o coração dela, aquela pessoa se torna grata a você, ela transfere aquilo que ela deveria dar para o Senhor, a glória para o Senhor, a gratidão ao Senhor que falou com ela algo que ela precisava ouvir. A gente tem o hábito de precisar de pessoas, de algo físico, por isso tanta idolatria, tantas imagens e tantas coisas. Então a gente é tentado, né, a se apegar na pessoa e chamar a pessoa para sempre conversar com ela sobre decisões que a gente precisa ter, para que ela fale. Só que se ela tiver sabedoria, ela vai entender que ela só fala quando o Senhor manda, que não é da pessoa que ela tem que ter dependência. A gente leva um profeta, uma pessoa genuína no Senhor, leva a pessoa ao Senhor. Ah, irmã, não posso te ajudar dessa vez, né? Eu nem lembro o que eu falei para ti aquela vez, assim, ó, busca na palavra, busca em oração, jejua para ficar sensível à voz do Espírito Santo. Essas decisões que tu tem que tomar na tua vida, você tem um caminho, a verdade e a vida, e, né? Não sou eu que vou poder lhe ajudar dessa vez, a menos que o Senhor fale comigo, amém? Então, o Senhor tinha dado uma palavra bem específica a esse profeta: não coma, não beba e nem volte para o seu caminho. Nem volte pelo caminho que você fez, vá por outro caminho. Ou seja, de forma alguma era para ele voltar para algum reconhecimento, alguma benfeitoria, qualquer coisa, nem para pão e água,
entende? Volte por outro caminho, siga apenas o que eu te falei, né? Não vá atrás de reconhecimento, de recompensas. Ainda que o Senhor se alegre em mimar os seus filhos, né? Mas há momentos que ele diz, vai lá, libera o que tem que ser liberado e segue o teu caminho, né? Porque é um povo idólatra, é um povo de coração corrompido, não há nada do meio deles que vai te fazer falta que você precise, o que você precisa está em mim, vá por outro caminho. Então, nós precisamos ser obedientes e muitas vezes não querer glórias e muito menos nos assentar a mesas que não vão acrescentar em nada na nossa vida, ainda que sejam a galera é, mais badalada, a galera que, pô, quando que eu vou ter uma oportunidade dessa? Se o Senhor te inquietou para não estar, não esteja. Não faça questão de estar no meio de pessoas que são aparentemente espirituais, mas por dentro o Senhor conhece o coração e sabe que não vão edificar você, amém? E continua o capítulo 13 falando sobre o caminho de volta do profeta, né? E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera, aquele de Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai por que caminho se foi, e viram seus filhos o caminho por onde o homem fora, o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus e achou-se sentado debaixo de um carvalho e disse-lhe, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então disse-lhe, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar. Porque me foi dado pela palavra do Senhor ali, nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que fostes. E ele lhe disse também, eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe, e voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito-o voltar, o profeta velho, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abordou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Então, olha só, quando você começa a ser usado por Deus no ministério, quando você começa a ter palavras e revelações do Senhor conforme a sua busca, em conhecer a sua palavra, porque Ele vai falar apenas por meio dela, e tendo um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, jejuando para ser sensível à sua voz, alimentando mais o Espírito do que a carne, você será usado pelo Senhor, você terá direções bem específicas como esse profeta de Judá teve. Vai, fala dessa forma e volta por um caminho diferente, não faz isso, não faz aquilo. Você vai ficar cada vez mais sensível a ordens específicas que o Senhor vai falar com você. Porém, no nosso meio, há profetas velhos, profetas que já estão ali no caminho do Senhor há tanto tempo, que não tem mais temor ao Senhor, entende? Porque esse profeta velho, se ele tivesse temor ao Senhor, ele não tinha nem levantado da sua casa. Porque a profecia que esse profeta novo trouxe de Judá era contra ele. Ele seria um dos que morreria, que depois que se levantasse rei Josias. Mas ele foi atrás do profeta, mentiu para ele e fez o profeta contrariar a palavra do Senhor, porque ele disse que um anjo lhe falou que era para ele voltar e comer com ele, porque ele também era um profeta. Amados, uma coisa que eu vejo e muito, infelizmente, é que o Senhor, as pessoas confundirem, as pessoas entrarem nessa contradição e pecarem realmente sobre uma ordem específica do Senhor. Por quê?
Não há, o Espírito Santo, ele não é um espírito de confusão. Então, se ele te deu uma ordenança, se ele falou contigo daquela forma que tu sabe que é o Senhor, porque te incomoda no espírito, assim, e claro, tá dentro da palavra, tá conforme a palavra, não importa quem apareça na sua frente para falar algo para você, você permaneça firme e convicto da palavra que você recebeu da parte do Senhor, entende? Você pode se abrir com o seu pastor, com uma autoridade espiritual sobre a sua vida, sobre aquilo que o Senhor pediu para você fazer, mas com o tempo, com a maturidade espiritual que você vai tendo, você vai andar na convicção do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele diz na palavra que ele é um espírito de ousadia. E nós, por mais inseguros que somos, eu sou um exemplo disso. Eu sou uma pessoa bem insegura, bem medrosa, aquela que nunca terminou nada, nunca consegui concluir nada, nunca fiz um projeto que preste, nunca tive sorte no trabalho. Então, tinha muitas mazelas a meu respeito sobre isso. Mas quando se trata da palavra, quando se trata de algo que Deus colocou no meu coração, eu tenho plena convicção. Quando eu conheci o meu esposo, foi um exemplo, o Espírito Santo me mostrou que ele tinha as convicções que eu buscava no Senhor, né? E eu aceitei, porque o Espírito te apresenta, quem tem que aceitar é você. Por isso que tem outras ofertas por aí que depende de você aceitar ou não. Mas o importante é estabelecer convicções, estabelecer prioridades no Senhor, da pessoa que você tem buscado. Porque o Espírito Santo, se você estabelecer prioridades que você busca nele, aí eu quero um homem de Deus, um homem que conheça a palavra, um homem íntimo no Espírito Santo, que se entregue, que chore, quero um homem que queira educar os filhos conforme a palavra, esse tipo de situações, de prioridades em Deus. E quando você encontrar o Espírito Santo, vai testificar no seu coração que ele tem essas convicções, essas prioridades que você pediu, porque é assim que ele fez comigo, eu tenho certeza que ele faz com todos que se importam com isso. Mas se não, vai aparecer várias ofertas, você vai se encantar em alguma dessas outras coisas da pessoa e aí a escolha é sua também aceitar ou não, né? Mas o Espírito me apresentou para mim aceitar e eu aceitei. Então, quando o Espírito Santo testifica, não importa o que os outros vão falar. Se o Espírito Santo testificou para mim e depois testificou para o meu esposo, foi isso que importou. Em 6 meses a gente casou, ainda que para os outros pareceu tantas bobagens como a gente escuta hoje, né? Então, mas assim, sendo um adulto, sendo uma pessoa que já viveu, que tem uma vivência, uma maturidade no Senhor, ele testificou no teu coração, o que importa é o que ele testificou no teu coração, ainda que as pessoas falem o contrário, entende? Se você não é um Gideão que precisa de 500 confirmações, se mova no Espírito, vá com convicção, entende? Mas tem que estar de acordo com a palavra, você tem que ter essa vida íntima no Senhor. Não se mova porque pessoas mais velhas, inseguras ou religiosas, né, que às vezes não concordam com o que você vai viver no Senhor, venham falar na sua vida. Porque olha a consequência, ele foi morto ali, em seguida já, entende? Sequer foi sepultado com seus pais, né? Então, ou seja, foi motivo de vergonha, porque depois as pessoas passaram e viram aquela pessoa que foi lá, profetizou com ousadia para o rei, falou para o rei, aconteceu, né, os primeiros sinais que ele profetizou, de repente estavam passando pelo caminho, ele estava lá morto, do lado do jumento e do leão que o matou, entende? Ou seja, matou o seu ministério, matou a sua vida espiritual, matou a sua vida física, por simplesmente fazer concessão com aquilo que o Senhor fez, por acreditar numa pessoa experiente que estava mentindo na cara dura. Por quê? Porque se o Espírito Santo colocou algo no teu coração, você é um filho tão amado quanto as pessoas mais experientes. Quanto um pastor, quanto um apóstolo, quanto um profeta, você tem as suas experiências com Deus e pode ter hoje, ainda que você seja um novo convertido. Se você buscar a palavra do Senhor em oração e jejum, você é tão ousado e tem tantas experiências e convicções com Deus quanto qualquer outra pessoa, entende? A maturidade vai te dando mais responsabilidades, porque vidas são importantes, né? Mas não quer dizer que Deus certifique algo no teu coração, aí vem uma pessoa mais velha, vai te falar algo e aquilo que o Senhor falou, então não vale, é aquilo ali que a outra pessoa falou, não, entende? Você pode andar em convicção por aquilo que o Senhor colocou no seu coração? Sim, e deve, não só pode, como deve.
entende? Tem coisas que você tem que dar um passo de fé, sim, né? Então, eu aprendi muito isso e me ajudou muito no seminário Origens que eu fiz na cena ali onde eu congregava, né? Então, me deixou muito mais segura para me mover no espiritual. E essa passagem fala claramente disso. Nós devemos ter esse fundamento na palavra, ler, buscar, ruminar, mastigar, nos investir pesado nela mesmo e na oração, na intimidade com o Espírito Santo, no jejum, sim, né? Para ter mais sensibilidade no Espírito. Por quê? Porque nós devemos nos mover pelo que o Espírito nos diz. Pessoas, autoridades sobre a nossa vida, nós devemos ouvir também. Mas vai chegar momentos na sua vida que você vai ter que se posicionar e dizer assim: não, Deus falou comigo, eu vou fazer. E se a pessoa realmente é um pai ou uma mãe espiritual, ela vai entender a seu posicionamento, a sua postura, vai confiar no filho que ela mesmo, né, projetou até aqui, que ela cuidou, que ela caminhou, como foi a minha transição da cena para Rio de Avivamento do Floresta. Eu não estava assim me relacionando com o meu esposo ainda, a gente estava cada um na sua. E eu cheguei para o meu pai espiritual na cena, que é meu pai até hoje, porque paga um preço pela minha vida, tá sempre disponível quando eu preciso. E eu falei para ele, fui com convicção, falar: pai, eu vou transicionar. Porque ele, como um pai, ele queria que fosse feito daquela forma como uma filha sai para casar mesmo, né? E só que eu tinha muita convicção que eu deveria estar na Rio Floresta, que eu recebi da cena tudo que eu precisava, e aquele lugar precisava do que eu carregava. Então, nessa convicção, eu fui pro meu pai e falei: pai, eu vou transicionar, eu preciso. E eu estava preparada a transicionar, ainda que ele falasse: não, filha, não é o tempo. Porque eu tinha uma convicção no Espírito, e o Espírito Santo testifica no teu espírito quando vem da palavra. Então você vai chegar nesse nível de maturidade. Só que o meu pai, conhecendo a filha que ele tem, né, fundamentando na palavra como ele me fundamentou, me preparou para esse lugar, para esse momento, ele me abençoou em alegria, entende? E nos acompanha até hoje, né? Se tornou um pai tanto para mim quanto para o meu esposo, porque em todo momento que a gente precisa, tanto para chorar quanto para rir, ele está conosco, né? Então, isso é se mover no espírito com convicção, entende? Você vai encontrar resistências muitas vezes, vai encontrar pessoas que vão ser contra aquilo que você carrega muitas vezes, mas se Deus colocou algo no teu coração, confia nele, e o mais ele fará, entende? Com o tempo, vai testificando no coração de um por um, e você vai ver que aquilo ali vai trazer paz a todos eles, ainda que no início não traga, entende? Mas não retroceda, né? Não provoque sua morte espiritual apenas por aceitação, né? Por se te falou amém, então eu vou na tua, porque não vai colar naquela hora lá: pai, eu tinha que ser submissa. Eu falei porque ele me disse, não vai colar. Não colou com Adão e Eva, não vai colar conosco na eternidade. Entende? O que ele falou para você, o que ele deixou para você, a sua medida, o seu propósito, ele vai cobrar de você, entende? Então nós temos que ter essa responsabilidade para nós, provando e vendo em todo tempo que o Senhor é bom, nos movendo por convicção na palavra e na intimidade com o Espírito Santo, ainda que muitas vezes as pessoas à nossa volta não entendam. Não é que você vai se tornar um rebelde, mas vai chegar momentos na sua vida que você vai ter uma convicção inabalável sobre algo que Deus vai colocar no teu coração e você vai ter que se mover com ousadia. Amém? Tem coisas que ele não vai vir com um papelzinho escrito, ele vai simplesmente testificar o teu coração, porque na sua palavra já está ali o direcionamento, você só precisa do passo e da ousadia. Então, se o Senhor tem colocado algo no teu coração, vai e exerça. Até porque hoje tem pessoas mais velhas que se movem muito sendo mais aconselhada pelos mais novos do que pela palavra ou por coisas, né? Realmente do Senhor. E isso, às vezes, dependendo a maturidade dessas pessoas que estão aconselhando, elas vão levá-los a erros, né? Como a gente viu ali, né? Roboão e Jeroboão se separaram, Roboão ficou sozinho com duas tribos em Jerusalém, justamente porque ele resolveu se aconselhar com pessoas mais novas do que com os anciãos que ajudaram tanto Davi quanto ali
Salomão, né? Então, ele preferiu deixar esses conselheiros de lado, os anciãos, aqueles que realmente, né, tinham sabedoria, para ir atrás dos mais novos e aumentar o jugo, o peso sobre Jerusalém e Judá. Então, infelizmente, né, houve a ruptura que Deus já tinha falado para Salomão que ia acontecer, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas experientes estão sendo aconselhadas com pessoas inexperientes, né? Apenas por modinha, por comodismo, pelos meios dessa atualidade, né? Então, a melhor conselheiro para você, cristão, é a palavra e a intimidade com o Espírito Santo. Nós sempre vamos te levar ao caminho certo, à fonte que é Jesus, a palavra e a intimidade com o Espírito Santo. Não somos nós. Nós estamos aqui apenas para apontar o caminho, para te apresentar o caminho, para te instruir no caminho, para clarear o caminho, para te ajudar no entendimento, mas nós não somos a fonte. Nós te levamos à fonte, amém? É esse o nosso papel e isso a gente faz com gosto, com muito prazer. Por isso que eu quero glorificar a sua vida, que tem entendido isso e vá nessa fonte, haja com convicção, faça realmente aquilo que o Pai tem colocado no teu coração. Perdão, ficou um pouco longo, né? Mas essa palavra o Senhor falou muito forte comigo, porque eu sei a confusão que há e a necessidade que temos de aceitação, mas nada justifica negociar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que Ele tem falado conosco. Vamos nos mover com ousadia, com convicção na Sua palavra, no Espírito, né, para que a gente possa chegar naquele grande dia e ouvir, servo bom e fiel, né? Filho, vem para a tua morada eterna com o Pai e não ficarmos sabendo que vamos ter coisas para justificar, porque fulano falou, Beltrano falou. Não, assumam sua responsabilidade, vamos viver o propósito como filhos maduros, vamos cuidar do negócio do Pai, vamos ser embaixadores do reino, que esse é o nosso chamado, amém?